E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, dia histórico. Ontem foi o dia que a imprensa surtou. Ela fugiu totalmente de seu padrão e de forma unânime, todos os veículos de imprensa, pelo menos os grandes veículos, saíram em defesa de Bolsonaro, ou pelo menos criticaram fortemente a decisão do ministro. E quando eu digo todos, eu estou falando inclusive da Globo, em nome da empresa Globo, editorial Jornal O Globo, e vamos falar sobre isso. Ontem também foi o dia que a imprensa estava reclamando do Fux, né? Por causa do 4-1. Quero falar sobre isso. Quero mostrar para vocês como está o clima nas redes sociais, que eu acho que vale a pena prestar atenção. Tem mais algumas movimentações que não é da imprensa, mas é de setores refratários a Bolsonaro, que, como é mais de uma pessoa falando a mesma coisa e de gente que não gosta de Bolsonaro, acho que vale a pena a gente prestar atenção e se perguntar: será que estamos diante de uma possibilidade, né, de mudança de percepção por parte da sociedade sobre o que está acontecendo? O que eu acho que seria bem importante. Enfim, algumas análises do cenário de jurídica que está acontecendo no Brasil. E aí a gente vai ter que entrar no assunto que, no primeiro momento, pode parecer que não tem muito a ver com as confusões, mas quando a gente chegar lá eu explico para vocês, e que passa pela linha do que a gente discutiu nos últimos dias sobre unidade de ação. Uma tropa que cada um marcha para um lado tem muito menos força quando todos marcham na mesma direção. E aí tem muita coisa pra gente comentar, e eu espero também no final conseguir falar sobre Eduardo, Paulo, publicaram ontem a nota pública, acho que é importante. E quando eu digo que eu acho que eu quero falar, vou te trazer só uns números. Normalmente, você às vezes não percebe, mas a gente fala aqui de 35 a 40, numa média, né? Notícias, a gente vai passando, num dia normal. Hoje eu tenho 63. E se eu quisesse ir até o final, com o que vem dos últimos dias, tem 208. Quando eu digo pra vocês que tem muito mais assunto que dá pra comentar em vídeo, eu tenho 208 slides nesse arquivo aqui que tá... Eu separei depois de 63, nossa média é 40. Então eu vou acelerar muita coisa hoje, porque eu tô falando, tá acontecendo muito mais coisa que dá pra comentar. E isso porque eu não tô nem incluindo as confusões do governo. Ontem teve confusão no INSS, confusão ligada ao MEC, confusão ligada à inflação, crise econômica... Haja coração. Aí, para começar, eu não vou nem entrar nos pormenores disso daqui, também teria havido análises na imprensa, mais um inquérito contra Bolsonaro, mais uma investigação arquivada. Eles tentam de todas as formas destruir o homem, mas não acham nada, porque você quer me convencer que se não tivesse o mínimo, mas assim, o mínimo de suspeita de coisa errada, o Ministério Público Federal teria arquivado a investigação sobre o cartão corporativo e as motocicletas de Bolsonaro? Você acha que se tivesse alguma irregularidade diante do cenário que está acontecendo, esse cerco contra Bolsonaro? Já teve o da baleia, né? Tem esse, aí teve outro lá também. Não vou nem entrar em detalhes, que já começou bastante nos últimos dias, né? Mas beleza. Valeu aí, Jair. A gente tá vendo, capitão. O povo tá vendo. Não todo, mas pelo menos parte da população tá vendo aí os absurdos feitos contra o senhor. Para falar rapidinho do Fux, Leonardo Sakamoto, né? Fala Leonardo Sakamoto. Fux vota nos STF por manter seu visto para a Disney e vir herói do bolsonarismo. Acho que não é NUS, né? É NU. Então, Fux vota no Supremo para manter o seu visto para a Disney e vir herói do bolsonarismo. Deu para sentir, né? Imagina o tom da matéria, né? Ou seja, foi um voto político, não foi uma decisão técnica. Só é técnica quando vai na linha que o consórcio quer. Ontem eu comentei para vocês sobre um perfil, Heitor Freitas, esqueci o nome do cara. Eu comentei para vocês que é um cara que milita em relação com os direitos humanos, eu dei explicação, falo, pô, eu acompanho esse cara há um bom tempo. Ele realmente pontua como o Fux é conhecido por pesar a mão. E aí ele faz uma análise falando, cara, se você me mostrasse a decisão do Fux e não falasse que era, mas assim, adivinha quem foi que fez isso daqui? Eu jamais ia pensar que foi o Fux. E aí, na mesma linha, a gente falou isso de manhã, né? Parece que a Globo News anda nos copiando. Na verdade, é um conhecimento de que acompanha o judiciário. Tá lá o Otávio Guedes falando. O que tem chamado a atenção é a mudança de imagem do Fux, de um juiz punitivista na Lava Jato para garantista no julgamento de Bolsonaro. É o milagre, é a nova era. Não, são os milagres do Novo Testamento. Essa novela que começou em 2025, a gente vem acompanhando. Aí vem a Luísa Martins, que eu já falei um pouco pra vocês sobre esta senhorita. E eu falei assim, né? Você quer saber quem é a Luísa?
e quem ela é próxima, abra a coluna dela, especificamente. Sai passando assim nas notícias, para você ver sobre quais assuntos ela fala. Ela não fala de economia. Ela não fala só sobre política. Ela fala principalmente sobre judiciário. Veja se ela é a pessoa na CNN que traz, né? Veja se ela é a nova Daniela Lima da CNN. Quem são as fontes da Daniela Lima na Globo News? As principais fontes. Então, será que a Luísa desempenha o mesmo papel da Daniela Lima ou da Eliane Cantanhede na CNN? É uma pergunta, eu não sei. Aí cabe a você começar a conhecer os jornalistas do Brasil. E aí é muito curioso ver, né? Poupado nos Estados Unidos, Fux se firma como contraponto a ministro. O cara não é se fique só um contraponto, porque ele não pode ter tido puramente uma decisão técnica. Só é técnico quando prejudica Bolsonaro? É uma sacanagem, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Tenho vários recortes para passar hoje. Não vou passar a maioria deles, vou ter que acabar mandando para vocês. Como falei, tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E vários desses recortes, eu falo por alto de alguns, é sobre o que está acontecendo, né? Essa última decisão, o prazo lá de 24 horas para Bolsonaro se pronunciar. A gente ainda não sabe se Bolsonaro vai ser preso ou não. Eu quero acreditar que essa linha não vai cruzar. Pelo menos não nesse ponto, porque assim, é absurdo. Né? Por descumprimento da cautelar. Mas tudo bem. Você vê que a situação e o clima que o Brasil está vivendo está muito estranho quando Eduardo Leite vê decisão de silenciar Bolsonaro como preocupante. Eduardo Leite está preocupado? Além de Eduardo Leite, ontem, que já está virando algo normal, né? Recorrente, o Estadão conversou com o Marco Aurélio Mello. É uma entrevista que não é muito longa, dá mais ou menos 12 minutos. Está disponível aí na plataforma, no canal do Estadão. E aí o Marco Aurélio fala várias coisas. Vou mostrar só um pedacinho para vocês, porque é engraçado, quem não viu. Mas tá ali, Marco Aurélio. Cercear redes é próprio de autoritarismo. Ele não acha que tá bacana o que tá acontecendo. E aí o Samuel Pancho posta esse recorte. Foi a parte principal que o pessoal deu destaque, porque eu acho que a forma como o Marco Aurélio fala... Vocês vão entender, né? Que pergunta assim, para entender o que se passa na cabeça do ministro, eu teria que colocar ele no divã. Aí já tá falando que é caso de psicólogo, talvez até psiquiatra. Escute só. O que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Exato, né? Desgaste para a instituição, ministro. Mas vamos lá. Eu não vou dar play, esse eu vou mandar. Um dos recortes aí que o pessoal circulou bastante ao longo do dia de ontem, lá no WW, o Mairovich começa a falar sobre a decisão. Só que ele, assim, a necessidade dessas pessoas de descolar a imagem delas, da de Bolsonaro, para mostrar que elas são super isentas, que elas são democratas, tem hora que dá no saco mesmo. Aí nem o William Vac aguentou. A Tsuko escreve, né? Silenciar Bolsonaro está sendo uma cautelar tão absurda que nem o William Vac aguentou a passação de pano do jurista, tentando achar algum cenário para dar uma justificativa mínima. Nem o William Vac aguentou. Vai lá no Telegram, vou mandar todos esses vídeos, todos os recortes que eu não vou dar play vai estar lá. Quem comenta sobre o assunto também, esse aqui eu quero dar, né, pelo menos uma amostra do início, porque eu acho que vale a pena, é o José Neumann. Ele afirma que estamos numa ditadura declarada, onde a opinião do cidadão neste regime não é respeitada. Pronto. Esse eu baixei todos, não baixei esse. Dá pausa aqui. Pronto. Tribunal Federal, criado pela Constituição de 88, para ser o vigia da democracia, para ser o guarda da democracia, está virando uma delegacia de polícia de periferia, numa
ditadura declarada, porque no regime vigente do Brasil hoje, a opinião do cidadão não é respeitada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025, que as redes sociais, todas as redes sociais, os meios de comunicação, publiquem entrevistas ao vivo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ainda não foi condenado no processo que autoriza essa censura, portanto, é o primeiro censurado. E a censura prévia é uma arma da ditadura, não é da democracia. O Supremo foi criado pela Constituinte de 88 para guardar a Constituição, para proteger a democracia, não para dar poderes absolutos a um juiz, uma decisão monocrática, censurar. Porque censura o cidadão que não dá entrevista, censura a rede ou a emissora proibida de publicar entrevista e, sobretudo, censura o cidadão. O verdadeiro censurado é o cidadão, que é interditado e não pode tomar a informação que ele gostaria de ter daquela pessoa que fala. No caso, o Bolsonaro. José Neumann falando que é uma ditadura. E ele fala que no final do dia o principal censurado é o povo. Ditadura. Falando com todas as letras. Ditadura. Mas vamos lá. Além do Neumann, esse aqui tem que dar play. Esse aqui eu já botei no início. Por que esse tem que dar play? Por que, gente? Ó, o pessoal, vocês têm que aprender a criticar. Não já... o blogueiro da Globo News queria Thomas Trauman ser um blogueiro. Direita brasileira. Thomas Trauman não é qualquer pessoa. Ele não é só um blogueiro da Globo News. Thomas Trauman é ex-porta-voz da Dilma Rousseff e ex-assessor de Antônio Palocci. Ou seja, é um cara que tem o DNA petista. É um petista mesmo, raiz. Sabe? Não é qualquer coisa. Você é ministro do governo do PT, você é um ministro do petismo, isso não é qualquer coisa. Não é só um blogueiro da Globo News, não. É um petista. Petista. Nem o petismo aguentou. Assim, primeiro, logicamente, eu acho que todo mundo concorda que o texto da decisão do ministro Moraes, ele é vago o suficiente para permitir interpretações dúbias. Segundo, ele, na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia, sim. Porque, no fato, tudo. Hoje é a internet, né? A gente já vive falando, a vida está aqui dentro desse celular. A vida está nas redes sociais. Isso no momento que imaginar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dar uma entrevista às 3 só vai sair no jornal do dia seguinte, é pensar com cabeça do século XX. Nós estamos no século XXI. Então, acho que essa é uma questão que o ministro Alexandre de Moraes ele acaba dando combustível para o discurso bolsonarista de perseguição. Isso é inegável, que isso vai ampliar um pouco da forma como os bolsonaristas se movimentam. Eu acho que teve uma grande mudança pré essa decisão e depois, ou seja, o que a gente estava assistindo em relação a como os bolsonaristas estavam meio perdidos sobre como se comportar em relação ao governo Trump e tal, a partir da decisão do ministro Moraes, novamente se une o bolsonarismo e fala, é uma perseguição política, só confirma o que a gente vem dizendo. E isso, se isso vai significar mais apoio ao ex-presidente ou não, é uma outra questão, mas isso dá inegavelmente combustível a manifestações, como a gente vai ver daqui a pouco na Câmara dos Deputados, dos deputados bolsonaristas, enfim, isso alimenta o discurso bolsonarista de perseguição, que é justamente o que eu acho que pode ser um risco político para o final do julgamento. Tá aí, né? Thomas Trauman. Petista de carteirinha. E aí, falando em PT, a turma da CNN foi conversar com petistas, pessoas do Planalto e aliados do Lula. E até os petistas estão de boca aberta com o que está acontecendo nesse Brasil. Aí vocês perguntam, rapaz, o que é que está acontecendo? Nem o PT. Nem o PT, rapaz, consegue passar pano pro que tá acontecendo. Sim, nem o PT. Nem o PT tá conseguindo. O Brasil tá demais, viu? O Brasil tá demais.
O que você ficou sabendo, Clarissa? Bom dia. Bom dia pra você, Elisa. Bom dia pras minhas colegas, pra todo mundo que tá com a gente aqui hoje. Elisa, hoje desde as 6 horas da manhã, um pouco ontem à noite também, eu conversei com gente do governo Lula, conversei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversei com integrantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pra tentar sentir o termômetro dessa decisão e deu pra perceber que ela tá, sim, de fato, provocando muita polêmica. E polêmica não só dentro do campo bolsonarista, que naturalmente reage, faz aí toda uma ofensiva pra tentar rebater aí, confrontar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como até mesmo dentro do campo adversário, dentro do campo petista. Me surpreendeu até a manifestação ali, a avaliação feita em reservado por alguns integrantes do governo Lula, algumas pessoas inclusive bem próximas do presidente, de que há ali, para dizer pouco, alguma confusão na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e há quem fale, sim, dentro do campo petista em exageros. Que exageros? Um dos principais deles é essa discussão a respeito da restrição do uso de redes sociais, que acabou aí, né, tomando uma proporção totalmente diferente ontem, Elisa, alcançando a concessão de entrevistas. Até os petistas acham que tem algo errado acontecendo. Até os petistas. Imagine o que se passa nesse Brasil. E aí você tem que se perguntar, peraí. O PT tem alguma preocupação com a liberdade? Não. O PT tem alguma boa vontade em relação a Bolsonaro? Não. O PT tem alguma preocupação, sei lá, porque a imprensa vai deixar de entrevista? Não. Então por que o PT estaria meio dividido e vendo exagero? Por quê? Olha o que Thomas Trauman disse. Ele pontua que tem algo ruim e ele leva para a discussão que, olha, isso que está acontecendo, querendo ou não, dá uma agrupada na direita. Faz com que o pessoal se una de novo e mostra, realmente, tem uma perseguição judicial. E o Trauman diz, a gente não sabe se isso aqui consegue ou não consegue trazer algum tipo de ganho político para a direita. Então, quando a CNN vai atrás para perguntar para o PT e o PT se mostra preocupado, não é porque o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão, etc., está sob risco. Mas o petista, ele não é 100% tapado. Ele olha o que está acontecendo e qual a preocupação dele? Cara, o judiciário está pesando tanto a mão, mas tanto a mão, que no final do dia, Bolsonaro está ganhando cada vez mais apoio. E no final do dia, cada uma dessas ações que estão sendo tomadas contra Bolsonaro está recaindo na minha conta também. Porque se vê que o judiciário atua em parceria com Lula. Então qual é a preocupação do Lula no final do dia? É o enfraquecimento do PT, é o enfraquecimento dele, é o enfraquecimento do Supremo em relação à perseguição que está sendo feita com Bolsonaro. Ou tu acha que o PT está preocupado com a liberdade de expressão? Então você tem que se perguntar, por que o PT está incomodado? Porque o PT sabe que isso o enfraquece politicamente. E fortalece Bolsonaro politicamente, porque nenhum ser humano em sã consciência, apoia a perseguição. Só petista. Petista vive para perseguir, mas o petista sabe que ele não é a maioria da sociedade. Então, assim, se você não é um petista que adora perseguir dá errado. Vamos continuar. O final é melhor. A última preocupação. Qual foi a percepção que eu senti de algumas pessoas? A de que o ministro Alexandre de Moraes talvez quisesse proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas, mas achou melhor não, e acabou encontrando algum caminho por meio da restrição a redes sociais para inviabilizar essas entrevistas. A análise essa feita por uma das fontes com as quais eu conversei. Disse, olha, tem um malabarismo aí. A partir da hora em que se diz, olha, uma entrevista dele não pode ser difundida por nenhum canal digital, mesmo canais de terceiros, ou seja, responsabilizando o próprio Bolsonaro pela decisão de terceiros de reproduzirem esse conteúdo, e como fica a própria imprensa? Como ficam os canais de comunicação? Como fica, por exemplo, a gente aqui na CNN Brasil? A gente tem uma presença fortíssima no ambiente digital. Então a gente não pode entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas um veículo impresso pode. Não poderia expor numa rede social? Não pode colocar nos canais digitais. Direto e indiretamente e não pode usar. Terceiros, aquele termo dos terceiros, tudo aquilo gerando muita confusão. Agora, não foi o único exagero apontado. Exagero, isso palavra utilizada por algumas dessas fontes, tá, gente? Nada dessas palavras aqui são minhas, tá? Uma delas, por exemplo, falou, olha, tem um exagero aí no meu entendimento, por exemplo, proibir o pai de falar com o filho. E essa fonte disse, pô, mas a gente tá falando de comunicação entre pai e filho. Achou um pouco forçada de mão. Mas, enfim, avaliação dessas pessoas até dentro do governo Lula. Até dentro do governo Lula. Agora, o pior que esse último aí, na real, qual é a preocupação também, né? Óbvio. É a componente política, é um reforço aí da questão de Bolsonaro, porque as pessoas se identificam. Só que, gente, querendo ou não, esse é um ponto que, assim como, sei lá, numa guerra tem um código de honra mínima, na política costuma-se falar que você não mistura a família. Você não persegue a família de alguém, sabe? Persegue o cara, irmão. Família é família. Porque todo mundo tem família. Vai lá, faz a maldade,
Mas a família é tipo o soco abaixo da linha da cintura. Sabe, no boxe, golpe baixo? Então pega muito mal, velho, o que tá acontecendo. Pega muito mal. Então a gente já viu o Globo, a gente já viu o petista Thomas Trauma, os petistas que a CNN teve, né, contato, a CNN indignado, o William Vac indignado lá contra o Merovitch. Aí a Globo News levou um jurista, né, além do Marco Aurélio Mello, para falar, ó, rapaz, se Bolsonaro ele tiver válido do conhecimento de terceiros, de pessoas conhecidas, a quem encareceu que publique nos seus perfis da rede social aquela matéria pelo fato de que ele não pode fazê-la em perfil próprio, em virtude da decisão judicial, aí, nesse cenário, sendo tudo macumunado, proposital, aí está comprovada a má-fé, e aí sim Bolsonaro teria descumprido a medida cautelar. Mas fora desse campo, não se pode imputar a Bolsonaro, gostando dele ou não, a prática da violação da decisão do Supremo. O único jurista que eu vi, Neu Cacai, conseguiu defender essa. O único jurista que conseguiu defender essa decisão foi o Marco Aurélio Mello, filiado ao PT, coordenador do Prerrogativas. Incrível. Incrível. Aí veio a Globo em editorial. Um longo editorial. Só trouxe um parágrafo. Proibir entrevista é indevido e inoportuno. Principalmente a segunda parte, né? A Globo tá preocupada. Por quê? Porque dificulta a narrativa. Há sérios problemas aqui. O primeiro deles é que a imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. O segundo é que, antes de qualquer condenação, Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Medidas cautelares anunciadas para garantir o julgamento de ações penais não podem atropelar outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Rapaz, eu até esqueci de botar aqui a data, né? Tenho que voltar depois pra pegar a data. Lembrar aqui quando terminar o vídeo. Pra não ficar. Se print sem data não tem como, né? Isso aqui é um editorial do Estadão. Editorial de hoje. Eu não vou ler todo ele. Deixar aí na tela. Você vai dando uma pausa. Tem muita coisa pra comentar no vídeo de hoje. Mas o Estadão, com sua disfarçatez de sempre, começa. Não, porque Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro é um golpista, né? É histórico esse julgamento de Bolsonaro, né? Então tudo mais. Tudo tem que ter muito cuidado pra punir Bolsonaro direito. Pra não parecer que é perseguição, tem que disfarçar bem, né? Esse cuidado, é óbvio que chega a ser espantoso para este jornal ter de relembrar o que de fato está em jogo no julgamento de Bolsonaro a cada abuso cometido pelo ministro. Aí diz, no dia 21 passado, aí relata o que aconteceu, né? Que Bolsonaro diz, ó, tô sendo aqui humilhado, olha a minha tornozeleira. As imagens, é claro, chegaram às redes sociais, e aí bastou para o ministro pedir esclarecimentos. No despacho, o ministro não descartou a decretação de prisão preventiva de Bolsonaro e disse, ora, se é para alijá-lo do debate público, melhor prender de vez. Se Bolsonaro não pode dar entrevista, mete logo na cadeia, pô. O ministro cometeu um abuso. As medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou nas redes sociais. Na prática, o Supremo proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, pois não há mais conteúdo jornalístico que deixe de circular pelas redes sociais hoje em dia. O que é isso se não censura prévia? O que é isso se não afronta gritante a garantia constitucional da liberdade de imprensa? E aí depois, finalmente, aí lembra do Lula, fala primeiro que Bolsonaro vai explorar o caso, né? Que é óbvio que ele vai fazer isso. Diz que o ministro quebra a jurisprudência do Supremo. Aí disse lá em 2019, pô, o Lula, né, foi vedado de conceder entrevista. Só que na ocasião, o Lewandowski afirmou que não era lícito negar ao apenado o direito de manter contato com o mundo exterior. E aí o Estadão diz, ó, ressalte-se, Lula estava preso e não meramente submetido a restrições cautelares como Bolsonaro. É lastimável que os padrões do Supremo mudem a depender de quem esteja sob julgamento. A Corte, como já sublinhamos nesta página, não basta ser imparcial, ela precisa parecer imparcial. Bom, eu acho que a maior parte das pessoas suspeita, eu ia falar outra palavra, suspeita que a Corte não é imparcial. Né? Não adianta tentar aparecer. As pessoas não, suspeitam que não é a maior parte já. Perdi as palavras, gente.
No ambiente político já corrido pela polarização, decisões abusivas como a do ministro só reforçam a percepção já instalada em grande parte da sociedade de que o Supremo age por motivações políticas e sumindo a autoridade institucional da Corte, que não pode incorrer no erro crasso de combater o autoritarismo com decisões autoritárias. Meu cérebro tava próximo. Acontece, eu vou falar. Não, liga o sentido da aranha, que é algo errado. Não, volte. Vai dar ruim, irmão. Não siga por esse caminho. Eu quero dar aqui só o início dessa fala, porque assim como ontem que eu mostrei, olha como o Andreasa comenta no mesmo tom do Mário Sabino, que meio que vai na linha do José Fux, mesmo tom que o Neumann estava comentando, que é o cara mais da antiga, que pontua, cara, essa censura no final do dia está prejudicando o cidadão. Foi o tom adotado pelo José Neumann e Pinto. A minha versão mais velha, né, o Cláudio Humberto, lá na Rádio Bandeirantes, mais ou menos segue pelo mesmo caminho, tanto que Katsuki diz, ó, parece que pela primeira vez a imprensa, menos a Globo, está sentindo o que é ter a sua liberdade de expressão cerceada. A tirada do Cláudio Humberto sobre embaixadas e consulados estrangeiros é sensacional. Outro ponto que chama a atenção, ele não cria ponte de indignação sobre o ocorrido com Bolsonaro aos bolsonaristas, mas sim aos brasileiros, né? O cidadão comum, povo. Ontem foi dia de todos os veículos de comunicação consultarem os seus departamentos jurídicos. Por quê? Porque ontem o ministro Alexandre de Moraes fez ali um adendo à decisão em que ele colocou Jair Bolsonaro sob medidas cautelares, né? Tornozeleira, não pode sair na rua à noite, não pode participar de redes sociais. E aí ontem o ministro Alexandre de Moraes veio a público e colocou ali o seguinte na sua decisão, esclarecendo mais ou menos, dizendo assim, olha, essa decisão, essa proibição de redes sociais se refere às redes sociais do próprio implicado, no caso Jair Bolsonaro, e à participação dele também em redes sociais de terceiros e eventuais entrevistas que sejam transmitidas pelas redes sociais. E aí nós, jornalistas, recebemos isso de agora. Porque Jair Bolsonaro é um personagem político que, do ponto de vista da notícia, tem muita relevância. Agora, uma entrevista feita com Jair Bolsonaro, por exemplo, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que também é retransmitida em redes sociais, pode ou não pode, ministro? Essa é a dúvida. E os departamentos jurídicos se deparando com uma situação absolutamente inusitada que pode significar a proibição de que um personagem político seja entrevistado antes da gente saber o que ele vai dizer ou o que ele não vai dizer. Tá tudo muito estranho, a gente passa agora por esse terreno aqui quase que pantanoso. A impressão que eu tenho, Cláudio, é que o ministro Alexandre de Moraes jogou ali várias iscas para ver se o ex-presidente Jair Bolsonaro morde alguma delas. Desde proibição de sair à noite, de falar, tem muita coisa. A intenção, claro, é de prender o Bolsonaro. Eu acho que ele vai. Eu ia levantar o questionamento, né? Joga isca, então que ele tá tentando prender Bolsonaro. Aí a minha versão mais velha diz, né? Ele quer prender Bolsonaro, pô. Vamos continuar. Ele, em algum momento ali, ele vai ser preso. Essa proibição, por exemplo, a divulgação de declarações de Bolsonaro nas redes sociais pode resultar na prisão do Bolsonaro. Então, assim, é meio que um convite a quem quer ver Bolsonaro preso, é só gravar alguma declaração dele, alguma fala dele, mesmo que seja no particular, e divulgar nas redes sociais. Isso era motivo suficiente para a declaração da sua prisão. Ontem aconteceu isso, né? Ele meio que fez um desabafo, sentindo-se humilhado com a tornozeleira, mostrou a tornozeleira, etc. E isso aí acabou ganhando as redes sociais. E ganhando também, conquistando, provocando a indignação geral de muitos brasileiros. E aí o ministro, então, reagiu a isso, cobrando explicações da defesa. Ele está ali se manifestando através das redes sociais e tal. Ele, na verdade, não estava se manifestando através das redes sociais. Mas a situação dele é muito delicada. Como a Thaís disse, tem ali umas pegadinhas que foram colocadas, né? Algumas iscas. Como, por exemplo, não passar nas proximidades de embaixadas e consulados estrangeiros. Como se existissem embaixadas e consulados nacionais. Bom, o fato é que aqui em Brasília há uma profusão de representações diplomáticas de embaixadas, consulados, instituições internacionais, etc. São mais de 200 no Brasil, aqui em Brasília. Onde quer que a gente circule, Brasília está passando na porta de uma dessas instituições. Então, se o Bolsonaro passar de casa e chegar na sede do seu partido PL, ele passa por umas 3 ou 4. Então, assim, a rigor, se o ministro quiser, prende o Bolsonaro também por essa razão. Olha aí, passou perto de uma embaixada. Enfim, eu tenho absoluta convicção, aqui em Brasília isso é voz corrente, de que tudo está sendo construído, digamos assim, um clima criado, uma expectativa gerada exatamente para que quando a prisão ocorrer, ninguém se surpreenda. Agora, Vai se criando um clima, né? Pra justificar a prisão e ninguém ficar surpreso. E eu tenho que achar isso normal, né? Às vezes me perguntam, cara, por que isso tinha que acontecer na minha vez? Não é que seja comigo, mas eu pego como se fosse comigo, né? É um absurdo, né, gente? É simplesmente um absurdo, velho. Olha, vocês também acham absurdo, não vou nem ficar falando demais. Depois vem aqui o Pedro falar umas coisinhas que tem até certo sentido. Importante do que discutir isso, discutir o real, o efeito, é a gente discutir o momento que passa um investigado. Nós tivemos outros investigados, outros ex-presidentes da República até, que tiveram investigados e tiveram tratamentos que também foram questionados, tratamentos que podem ser comparados, apesar das modalidades criminosas serem absolutamente diferentes, sobre aquilo que está sendo colocado a respeito da liberdade de manifestação. Tem preso no Brasil que dá entrevista, ou seja, está detido e dá entrevista. Consegue espaço na mídia, consegue autorização para esse tipo de manifestação. O Bolsonaro não está preso tecnicamente, mas tem essa limitação na sua manifestação. E nós
Eu mando o restante do vídeo, tem 5 minutos. Né? Você vê, tem gente que tá presa. E pode. Mas com Bolsonaro não. Com Bolsonaro não vale nada. Nem vou dar play. Essa chamada aqui não foi ninguém na rede social que colocou. Esse texto aqui é exatamente da Globo. Foi a Globo que colocou esse balãozinho, ó. Se Bolsonaro não puder dar entrevistas, como fica a liberdade de imprensa? Questiona a Ana Flor. Globo. Paula Marisa diz, né? Nem a blogueira da Globo consegue passar pano. Não só ela. Fora de ordem. Fora de ordem. Cadê? Flávia Aol. A Flávia Aol também da Globo News. Objetivamente, Bolsonaro está usando tornozeleira, tem restrições de horário e circulação, mas não está impedido de participar de atos, como o de ontem no Congresso. E esses atos serão, obviamente, registrados. É da natureza da nova política. O registro em vídeo e a viralização. Não parece que a decisão original do ministro, e aí eu fico em linha com a argumentação da defesa. Flávia Aol alinhada à defesa de Bolsonaro. Que ela o impede não só de dar entrevistas, como de participar de eventos públicos. Os advogados têm razão em questionar se ele está impedido da entrevista, e eu acrescentaria, está impedido de participar de atos políticos, pois desses atos têm saído também novos ataques e mais tensionamento político no Brasil. O dia que a imprensa surtou. Vamos voltar. Aí, vem a Bandeirantes. Esse aqui vale a pena também escutar só o iniciozinho. Não vou dar play dele todo não. Por quê? A linha que o Oinig usa para criticar, né? Ele usa a força do adversário contra ele mesmo, sabe? Um lutador profissional de jiu-jitsu. Ele usa a força do adversário contra ele. Veja só. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. Eu não queria falar, né? Mas o cara tem aí uns livros publicados. 40ª edição, né? Direito constitucional, né? Então não dá para se atrapalhar com a Constituição e com direitos básicos como a liberdade de expressão. Aí veio o Metrópolis. Vocês estão percebendo, né? Todos os grupos que fazem jornalismo mesmo para valer, que tem presença de jornalismo. Ah, o SBT não tem força de jornalismo. Quando é que tu vê um recorte do SBT? Ninguém presta atenção. Tipo o Record também, né? É raro. Mas todo mundo faz jornalismo aí. Todo mundo achou um absurdo o que tá acontecendo. Aí vai a turma do Metrópolis. Eu nunca vi Bolsonaro recebendo tanto apoio num dia só. Ou pelo menos a imprensa criticar tanto uma decisão do judiciário. A Edson que diz, né? Demorou, mas chegou. Enfim, um órgão de imprensa está dizendo com todas as letras a palavra censura. E aqui, né, as senhoritas, junto com o Mário Sabino, falam isso, que vai na linha do que disse o José Neumann e Pinto. Então vai se criando um clima no Brasil curioso. Sabino, tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós aqui no Metrópolis, a gente tá... Mais uma imposição de censura. Mais uma, ou seja, a censura veio com tudo, né? Conversando, a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica a nós, como veículos de comunicação, de que um ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí, mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais, ele nos surpreende. Obviamente, foi um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Uma censura... muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não, veja, a primeira ordem, que já não faz sentido, né? Era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele, né?
o que, obviamente, já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, né? Não teve prisão decretada, ele não foi condenado, né? Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada, né? Tanto é que, por quê? Porque pode representar uma ameaça à ordem, esse tipo de coisa. No entanto, em 2019, o Lula, então preso, pôde dar uma entrevista a toda a deliberação do STF que disse que ele tinha direito à sua liberdade de expressão, né? Então, veja, o Bolsonaro não está preso. Mesmo que estivesse preso e alguém quisesse fazer uma entrevista com ele, dado o precedente, ele teria o direito de ser entrevistado, certo? Bom, agora o Alexandre de Moraes se sai com essa de que o Jair Bolsonaro, qualquer fala do Jair Bolsonaro, qualquer declaração do Jair Bolsonaro não pode ser reproduzida em rede social alheia, seja da imprensa, por exemplo, no caso do Metrópolis, seja em qualquer outra. Só que não existe imprensa sem rede social, certo? Não existe imprensa sem rede social. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Além do mais, a imprensa não tem capacidade, nem mesmo o direito, de evitar que o seu noticiário seja reproduzido em redes sociais outras, alheias, né, de terceiros. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes criou ontem foi uma censura geral, total e irrestrita, inclusive impedindo também a liberdade de informação do cidadão, porque o cidadão tem o direito de informar-se, certo? Sobre assuntos que dizem respeito ao país. Obviamente, um ex-presidente da República acusado de tramar um golpe de Estado e que está sendo processado e que acabará indo para a prisão, você sabe a opinião, as opiniões, os pontos de vista desse sujeito são de interesse público, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Então, assim, o Alexandre de Moraes calou a boca do Bolsonaro, calou a boca da imprensa e tapou os ouvidos dos cidadãos. Mas criou-se aí, dentro de todo esse quadro pitoresco, a censura retroativa. Por quê? Se crer nas palavras do ministro, Aí ele vai falar que, a depender, se alguém compartilhasse uma notícia de Bolsonaro antiga na rede social, o Bolsonaro podia até ser preso aí, que o povo nem vai saber, enfim. Você vê que ele também usa o argumento do cidadão, né? Tá impedindo o cidadão de ter contato com a verdade. Cláudio Humberto falou sobre isso, Neumann falou sobre isso, Mário Sabino falou sobre isso. Ontem foi dia 22 de julho, né? Olha até o data, né? 22. Bem batendo na tecla, gente, mas você já pensou, se essa honestidade da imprensa, tivesse aparecido em 2019, que bom que apareceu ontem, né? Assim, finalmente, né? Nos últimos segundos, o filho pródigo, é tipo a palavra do filho pródigo, mas que bom que veio. Mas já pensaram, se nós vivêssemos num Brasil onde a imprensa tem esse comportamento diante de todos os absurdos que nós, pessoas comuns, estamos ali desmentindo, relembrando fatos, achando que a imprensa está mentindo, que está manipulando, para desmerecer, para desumanizar pessoas. Como seria o Brasil? Como seria o Brasil se o dia de ontem não fosse um dia histórico, mas um dia normal? Porque chama atenção quando a imprensa fala a verdade. Esses cortes todos estão aí por quê? É porque eles estão falando coisas que nos surpreendem? Eles estão trazendo grandes informações que nós já não sabemos? Todos esses recortes, eu fico de cara, como a imprensa não percebe? A gente só tá compartilhando porque finalmente a imprensa fala a verdade. Olha que loucura. Pablo Hortelado, da turma do Soros, e sempre lá na Globo. Determinação do Supremo, não foi determinação do Supremo, viu, Pablo? Foi determinação do ministro. Que Bolsonaro não pode dar entrevistas não é apenas uma limitação que impede o réu de obstruir a justiça. É também e, sobretudo, uma limitação do direito da imprensa de informar o público. É um cerceamento de uma liberdade pública. José Fux, ex-Estadão, na minha avaliação, hoje é insustentável defender as ações do Supremo e a ideia de que o Brasil vive em plena democracia. Não dá para defender mais. Não dá para falar que é uma democracia. Não dá. Insistir nesta visão é agir como avestruz, enfiando a cabeça na terra e não enxergando a realidade por
picuinha contra desafetos políticos. Sabe, isso aqui me dá um prazer tão grande, porque é outro ponto. Se as pessoas não deixassem as picuinhas falarem mais alto do que é o certo e errado, a coisa andava. Você odeia a pessoa, você a repudia, você não quer que ela tenha votos, não tenha representatividade no Congresso, porque você rejeita a visão de mundo dela. Mas você não passa do ponto. Você não aceita, né, o soco abaixo da cintura. O golpe, não, sem golpe baixo. A conta, porém, chegará, e quem hoje normaliza tudo isso que está aí não será poupado. Depois ficará choramingando e dizendo, estou com medo, mas já não vai adiantar nada. Gostei da indireta por Armínio Fraga. Gostei. Rodrigo Silva, liberalzão lá do Sputnik. Não Sputnik, Sputnik. Democracia não pode ser seletiva. Ou vale para todos, inclusive para quem detestamos, ou não vale. Pois é, né, boy? Já pensou? Se isso daqui fosse o normal ao longo dos anos? Ficou repetido. Duas coisas que chamaram minha atenção. E que eu não acho que é besteira. Esse perfil odeia Bolsonaro. Esse perfil sempre esteve na contramão contra Bolsonaro. Assim, de disparado. É da turma do frouxonarismo. Bolsonaro é um frouxo, safado, covarde, vagabundo. Tudo de ruim possível Bolsonaro é. Mas fui direita, quem gosta do Lula. O cenário do Brasil tá tão estranho que até essa turma que trabalha para destruir Bolsonaro agora tá defendendo Bolsonaro. Ele diz lá, ó, pronunciamento oficial dos administradores. Por mais que nossa página, desde sua fundação, tenha sido a que mais critica Bolsonaro, é impossível ignorar o que está acontecendo agora no Brasil. Um verdadeiro espetáculo de bizarrices e perseguição política. Bolsonaro está sendo tratado como um criminoso já condenado. E aí fala um monte de coisa. Além dele, um mais conhecido, Timóteo da Braga do Rádio. Esse também odeia Bolsonaro, seus filhos, família. E tá ali. Todos sabem das minhas críticas, né? De Bolsonaro, sua fraqueza, sua frouxidão e tudo. E tá ali. Não, é um absurdo, cara. É um absurdo. Né? Não posso me clarear nesse absurdo sem precedente na história do nosso país. Que bom, Timóteo. Mas que bom que tu deixou a picuinha de lado pra finalmente constatar o absurdo. Mas que bom. Que coisa, viu? O Brasil tá mudando. Tá mudando. Eu espero que essa mudança a gente tenha chegado a tempo. Eu espero que a gente ainda tenha tempo de reverter esse caos que o Brasil enfrenta. E tudo é perfeito, né? No dia em que toda a imprensa brasileira entra em campo para apontar o dedo e mostrar o absurdo, onde até mesmo a Globo, em nome da empresa, publica um editorial criticando o ocorrido, nem mesmo a Globo, empresa, a Miriam Leitão, a única jornalista do país que defendeu o absurdo, e ainda te explica a decisão para você entender. E o resumo tá ali em dois parágrafos, uma matéria maior. Bolsonaro está sob vigilância judicial, tanto que os advogados o aconselharam a não dar entrevista porque sabiam que isso ia ser entendido como respeito, ia ser entendido com desrespeito, né, às ordens do ministro. Ele não participou da coletiva, mas fez pior, encenou um grande espetáculo, e essa é uma forma de descumprir a ordem da justiça. O ideal é que os advogados consigam contar para o réu como as coisas funcionam. Não é para provocar eventos para lacração, não é para usar porta-vozes para descumprir diretamente a medida cautelar. É isso que a tornozeleira quer dizer. Não podia ser 100%, né? Tem que ter uma pessoa com Miriam Leitão no meio desse percurso. Aproveita, Maria, que, mulher, um dia todo mundo parte desse planeta. Um dia, quando ficar velhinho. Frio você não vai passar. Frio você não vai passar, Miriam. Mas pode ir só de biquíni. Leve só biquíni. Nem cogite levar uma blusa de manga. Não tô falando de manga, mas não leve. Leve bastante protetor solar e pomada de queimadura. Vai precisar. De frio você não passa. Muita gente faz algumas reflexões.
gostei da forma assim do que o Alex escreveu em poucas palavras, que acho que ele explica muita coisa pra minha cabeça do isentão. Metade do Brasil perdeu a capacidade de reconhecer um poder avassalador quando vê um. Tá todo mundo não consegue ver. A cúpula do judiciário comanda o inquérito há 6 anos, que já censurou previamente, já bloqueou, já multou, já tomou passaporte, centenas de pessoas por postagem nas redes sociais, e isso de forma sigilosa e preventiva. Para a imprensa, os próprios ministros admitem que a investigação infinita serve para blindar o tribunal. Estamos vendo uma explosão de deputados respondendo no Supremo por publicações na internet, 46 processos no total, sendo 40 deles envolvendo deputados de direita. Mas vai além, Marcel Van Hatten foi o primeiro a ser investigado criminalmente por falar na tribuna desde Moreira Alves em 68. E também uma explosão de ativismo judicial. Um editorial do Estadão mediu que a média de declarações de omissões constitucionais saltou de 2 por ano entre novembro de 2018 para 13 por ano desde 2019. Fomos o primeiro país do mundo a regular redes via judiciário, nem ditaduras tiveram essa coragem. Vemos nenhum decoro e muito deboche. Um ministro diz que derrotou um espectro político, outro vai em samba de posse do Lula, um terceiro que era juiz eleitoral troca cargo com o ministro da Justiça, só para ficar em alguns exemplos, fazem mega evento em Lisboa, se encontram junto com membros do governo em sigilo para avaliar cenários, mandam recado na imprensa, adiantam decisões. Durante todo esse tempo, esses personagens se apresentam como vítimas permanentemente ameaçadas, que agem estritamente em função das circunstâncias e que precisam de cada vez mais poder para lidar com essas ameaças. E tem sua versão dos fatos veiculada justamente por grupos mais associados ao poder. Metade do Brasil viu isso até agora e continua acreditando que a ameaça autoritária são os outros. E não o monstro com todos os meios de ação para fazer tudo e muito mais, um pouco, né? E passar por cima de qualquer obstáculo. Acreditam em vítimas crônicas que, paradoxalmente, mandam em tudo. Uma boa parte são simplesmente cínicos, né? Não é o caso dos nossos amigos que também descrevem o cenário que o Brasil vive hoje. Qual a diferença do Brasil de hoje para o Brasil do AI-5, né, de 68? Que até o Alex está comentando. O que vivemos hoje com a retirada de Bolsonaro se assemelha com o movimento Caras Pintadas. Caras pintadas da época do Collor, será? É uma pergunta. Só que o Collor, ele não foi destituído, não foi derrubado porque ele era um político popular. Ele foi derrubado porque, sendo uma pessoa que dependia integralmente da burguesia, ele se colocou contra os interesses da burguesia num determinado momento e foi derrubado pela própria burguesia. Não tinha ninguém para defender o Collor. O Bolsonaro não é o Collor. O Bolsonaro tem apoio popular. Rui, entendo que prender Bolsonaro é golpe eleitoral e safadeza. O que fazer sendo de esquerda? Temos que denunciar isso e rejeitar de uma maneira muito clara a ideia de que isso daí é alguma defesa da democracia. O AI-5, a pessoa tem que ler a história. O AI-5 suspendeu o Congresso, suspendeu o direito de habeas corpus, ou seja, o direito do cara de não ser preso sem julgamento, suspendeu o direito à liberdade de expressão e estabeleceu que o jornal não podia publicar o que ele quisesse. E estabeleceu que o governo não podia fazer o que ele quisesse. Aqui, a pessoa está defendendo a democracia, mas fora fechar o Congresso, os caras fizeram tudo que está no AI-5. O Congresso está aberto, mas não decide nada, como a gente viu na questão do IOF. Realmente, para ser justo, é uma outra inovação. Mas se for para defender a democracia, transformando a democracia no regime de 1964, para que não vão fazer isso? A tropa, né, gente? A tropa tá demais, velho. Tem como não, mano. Fala aí do Ruizão. O Ruizão é muito diferenciado, viu? Como é que não gosta do Ruizão, velho? Ruizão não decepciona nunca, viu? Sempre no lugar certo, na hora certa. Ontem eu tava passando no Twitter, eu sigo a Flávia, aí tá até aqui o RT dela, né? Ela botou essa postagem de Bolsonaro na minha timeline. 17 de outubro de 2018. A perseguição aos apoiadores de Bolsonaro é algo em escala absurda e ignorada propositalmente. Há um claro descaso de parte da mídia com agressões sofridas por meus apoiadores perseguidos há anos. Não faltam exemplos. E aí ele fala do caso dele, do Adélio. Os mais de 49 milhões de brasileiros que votaram em mim estão sendo xingados dos piores adjetivos. Quem faz isso esquece que essas pessoas há muito sofrem com 60 mil óbitos, 50 mil pessoas violentadas, né, de forma, enfim, né, por ano, além de sentirem no bolso e na vida as consequências da corrupção do PT. Não é de hoje que a gente tá sendo aí, né,
pisoteado. Aí, ontem, e até para mostrar, né, o relembrar e viver, coisas que o povo vai botando na minha timeline. Ontem eu vi essa postagem do Augusto de Arruda Botelho. Ato de lançamento. Carta em defesa da soberania nacional. Mais uma cartinha onde, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, a casa do golpismo, né, onde começa a trama para derrubar o império, né, onde a bucha foi criada. Aí olha que curioso, né? Eu digo, aqui no vídeo pessoas diferentes debatem entre si e nem sabem. O Brau ontem compartilhou uma postagem da Gion de 11 de agosto de 2022 e que eu acho que tem tudo a ver com essa postagem do Augusto de Arruda Botelho. Painel. Falta de bandeira do Brasil é vista como principal falha em ato da USP. A turma que quer dizer que vai defender a soberania nacional usando as cores da bandeira não liga pra bandeira. Nunca ligou. Uma piada de muito mau gosto. E pelo menos a gente tá aqui pra desmentir, né? Salve, salve aí, Brau. Valeu aí por compartilhar e jogar isso na minha timeline. A turma do Ruizão tava falando, o Congresso não trabalha. E aí no dia de ontem aconteceram algumas coisas no Congresso. Como? Suplente de Alcolumbre é alvo de operação sobre fraude e licitação de 60 milhões, tá? O timing da operação que chama a atenção, né? Não que ninguém defenda o suplente de Alcolumbre, mas o timing, tanto que ela falta ali. Rapaz, se mota na linha, seu pai vai preso. O Congresso hoje é refém dos próprios, né? Os próprios que o compõem em tempo. A Alcolumbre hoje também recebeu um recadinho. Fica parecendo, né? E aí de recadinho em recadinho tá ali, ó. Pacote antissupremo está restrito ao pele de Bolsonaro e Câmara não deve chancelar a ofensiva. Ó, a culpa não é minha, não me envolva nisso. É os bolsonaristas lá maluco. Nós somos democratas. No cenário em que só o bolsonarismo tá aí, e aí eu trago o que eu falei no início do vídeo, será que é momento para todo mundo marchar, remar na mesma direção ou remar em direções diversas? Porque depois a gente remar na direção contrária e reclamar de quando alguém aponta isso e diz, ai, é momento de união, vamos dividir a direita, né? Resolva no privado. É só não remar na direção errada. E aí, veja só, né? O Congresso ontem nos surpreendeu com a Câmara impedindo o funcionamento de comissões. Ontem, os deputados queriam funcionar duas comissões. Quais duas? As comissões que os deputados do PL têm maioria e presidem as comissões. Segurança Pública e a Credem, lá com o Felipe Barros. A Yara diz, né? Hugo Mota impedindo os deputados de trabalhar. Isso deixa claro que ele está sob o comando das cordas. Aí veja só, né? Revista Oeste coloca a notícia. Aí vem o Flávio Morgenstern. Você acha que uma pessoa como Flávio Morgenstern é burra? É desinformada? Um cara que lê tantos livros? Porque as comissões... Aquele papo de sempre de falar que comissões não servem de nada. E a Ferronato diz, né? Ô Flávio, se as comissões não fossem importantes, ele não seria obrigado a fazer isso. Por que o Hugo Mota fecharia e impediria o funcionamento de comissões se elas não servissem de nada? Aí vem a Angélica, né? Aminadora de torcida. Vou de táxi. Comissões, gritem comigo, comissões. Aí o Arthur diz, né? A mesma coisa da Ferronato. Rapaz, se as comissões, se elas não fossem úteis, não vetava o funcionamento. Aí você vê um cidadão comum tendo que desmentir a Angélica. Exatamente, Arthur. Mas vejam que eles não argumentam. Cansei de perguntar para a jornalistazinha se seria melhor deixar as comissões nas mãos do PT, para eles pautarem o que vai ou não para a votação. Não obtive resposta. É pura birra infantil. Você vê o José Fux falando, a picuinha cega, e a picuinha nesse momento está nos destruindo. E o errado sou eu, né? Mas vamos lá. Para que as comissões? Imagina a Credem na mão do PT, né? Agora, como seria a vida de Eduardo? Talvez esse fosse o plano, né? Aqueles acordos lá na China, que passam pela Credem, como é que ia ser? O que estaria sendo feito agora? Felipe Barros acionou. Ontem, o Felipe Barros, ele já acionou enquanto presidente da Credem, que eu acho que tem um peso institucional maior do que um deputado comum. Um deputado comum acionar a ONU, a OEA e a CID é uma coisa. O presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores tem um peso,
maior. Ontem queria aprovar um requerimento na comissão, que tem um peso institucional maior ainda. Ou seja, mais pressão em apoio a Eduardo. Tu já imaginou se fosse o PT comandando essa decisão desde o início? Aí o carapuça diz, rapaz, o PT e o PSOL ofereceram abrir mão da Comissão de Educação pela de Relações Exteriores, o que é inimaginável para qualquer um há décadas. Então assim, mas as comissões, né? Aí o Vitor fala a coisa na mesma linha, de abrir mão das comissões. Tudo isso começou porque Eduardo recebeu a presença da Credem, tudo porque ameaçaram apreender o seu passaporte. O resto é uma operação de lógica e casualidade, né? Sim, comissões. Esse é o nível dos jornalistas, né? Independentes do Brasil. Nossa, super independente. Aí, gente, olha essa página do Atlas de março desse ano. Página 165. Olha a sequência dessas 3 notícias. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro na frente da Credem. Qualquer comissão PT dá. Mas comissões não servem de nada, diz Angélica, a apresentadora de auditório, né? Só pode, porque já virou piada. Andréa Sadi, PT diz que só aceita Eduardo na frente da Credem sem passaporte. Porque comissões não servem de nada. PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Credem é crise anunciada. Avaliam ministros do Supremo, mas não servem de nada. Você acha que o Flávio Morgens, esse grande intelectual, ele é desinformado? Ele não é desinformado. Então, para que eles continuam com esse discurso? Um grupo cada vez mais alinhado ao Partido Novo, né? Mas veja só isso daqui. Essa turma é uma coisa. Agora, quando eu vejo um deputado federal, e não de primeiro mandato, e um deputado, no caso uma deputada, que já se favoreceu de acordos, que já presidiu a CCJ, e que tem postagens antigas sobre a importância das comissões, eu fico sem entender uma participação num veículo extremamente parcial, que não tem nenhum respeito pela verdade, que é o Cláudio Dantas, que mudou por completo desde que a turma do Novo começou, né, a se aproximar dele. Eu vejo esse tipo de coisa. E aqui, é sério, tu tem que ouvir isso daqui e eu quero te mostrar umas coisinhas. Relembrar o passado da senhora Bia Kicis. Ontem, eu me reuni com o Hugo Mota na liderança do PL, junto com o Altineu e alguns deputados, para falar para ele que nós tínhamos uma lista de exigências, que a gente queria o compromisso. Eu falei, Hugo Mota, eu não te conheço assim como colega, o que eu quero saber é se você vai se comprometer com uma lista que nós temos aqui, queremos o seu compromisso para que a gente possa votar em você. E aí fizemos uma reunião no PL, mas lá, antes mesmo, eu falei dessa reunião com ele e que eu queria uma reunião do PL para a gente pautar os principais projetos que seriam a nossa exigência. Só que antes disso, o que aconteceu é que foi feito um acordo, tá? Em que foi dito, não, o Hugo Mota se comprometeu com o presidente Bolsonaro a pautar o projeto de anistia, que era a nossa principal demanda, caso haja maioria. Caso vocês tenham a maioria para o projeto de anistia, que ele vai pautar. E aí houve um pedido do partido para que a gente votasse nele, uma vez que o Marcel Van Hatten, que era o outro candidato, não tinha possibilidade de ganhar, não tinha chance, tá? Você ouviu, né? O Marcel Van Hatten não tinha chance de ganhar. Ela diz isso. Você vai ver, em menos de um minuto, parece que ela vai esquecer o que ela disse. Vou dar play de novo, ó. Do partido, para que a gente votasse nele, uma vez que o Marcel Van Hatten, que era o outro candidato, não tinha possibilidade de ganhar, não tinha chance, tá? Eu já fui eleitora do Marcel, é meu colega, eu tinha inclusive a intenção, eu mesma, de lançar o meu nome. O Marcel tinha me falado, Bia, se você lançar o seu nome, eu não lanço o meu. Por que não lançou, Bia? Porque o partido não apoiaria o meu nome. Por que não apoiaria? Porque o partido já havia fechado um acordo com o Quem havia fechado? Bom, o pedido veio por parte do próprio presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar. Eu acho muito injusto. Quando o partido... O Dantas acha isso tudo muito injusto. Um pedido de Bolsonaro, mesmo sabendo que não tinha chance de ganhar. Então, assim, no momento que está todo mundo jogando contra, o que a deputada Bia Kicis ganha falando que sem chance de ganhar, ela não lançou porque foi um pedido de Bolsonaro, né? Foi um pedido porque ela queria ter feito outras coisas, mas o Bozo. Eu não entendo, deputada. Eu não entendo, sabe? Essa tabelinha com o porta-voz do Partido Novo, Cláudio Dantas. Só pra terminar. Pede pra gente, olha, faz uma reunião, olha, vamos votar no Hugo Mota, porque houve esse compromisso, a gente também não pode romper com o nosso próprio partido. A gente fica numa situação, não tem como. Como que eu vou lançar o meu nome? Não, você não tem o apoio do partido. Não tem como, gente. Eu teria quantos votos? Pois é, né? O teu partido tem 100 votos.
E aí parece que os nossos deputados que tanto defendem, né, que a educação foque em português e matemática, parece que os nossos deputados precisam aprender matemática básica. Uma pessoa comum nas redes sociais, a dona Sheila Barrios, escreve: o PL não venceria, por isso não lançou candidatos. Isso é um fato. Tanto Davi Alcolumbre quanto o Mota já teriam vencido do mesmo sem apoio do PL. O Mota venceu com 444 votos. Mesmo que os 94 do PL não tivessem votado, ainda assim ele venceria com 350 votos. E quantos votos ele precisava ter? 257. Alcolumbre, por sua vez, obteve 73 votos. Se os 15 dos senadores do PL tivessem redirecionado seus votos para o Homem do Espaço, por exemplo, Alcolumbre teria vencido com 58. E precisa de quantos? 41. Isso é articulação, é liderança, é saber jogar o jogo político. Este é o nosso líder, Bolsonaro. Então, assim, as pessoas, no momento que tá todo mundo atacando, difamando, Bolsonaro aí sendo humilhado com tornozeleira, tem deputada jogando pra torcida. Mas calma que eu ainda vou lembrar as postagens antigas da Bia Kicis, que eu acho que fica mais feio pra ela. Fico pensando se a atitude dessa deputada nessa entrevista, né, foi desonestidade, burrice, inveja, traição ou uma combinação de tudo isso. Van Hatten, aliás, recebeu, a meu ver, cerca de 20 votos, né, de busca do PL. Quem quer votar no Van Hatten? Atlas, setembro de 2024. Calma que eu ainda vou relembrar as postagens dela mesmo, mas só pra você ver, né? Bia Kicis deve comandar a comissão mais importante da Câmara, CCJ, por quê? Porque é um acordo para apoiar a chapa do Arthur Lira na época. Não é porque comissões serviram de alguma coisa, né? Nessa mesma página tem uma postagem do Silvio Grimaldo, que eu adoro essa postagem. Por quê? Porque Silvio Grimaldo é o típica coisa que o Fux estava falando, a picuinha. Pessoas movidas pelo ódio a destruir Bolsonaro. Olha ali, ó. Quando a direita trabalhou para eleger o Hugo Mota, a desculpa era justamente ter uma ou outra comissão. Tá aí a comissão. É o bom andar na mão do PT, né, Silvio? Aí o ratão do banhado disse: sabe, esses comentários me tiram energia. Existia outra opção? Não. Então acabou. Não tem que ficar de gracinha. O pessoal finge que existia o Hugo Mota versus Ronald Reagan e só faltava o voto dos bolsonaristas por Ronald Reagan vencer. Cara, que planeta vocês vivem? Gente, o mesmo Silvio Grimaldo, ó, até a foto é a mesma. 23 de novembro de 2020, o mesmo. Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado aliado leal e praticamente tem carregado o governo nas costas do Congresso há meses, enquanto Ramos e Vitor Hugo só fazem porcaria. Imaginar que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças contra as forças políticas é até bonito, mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é mais pura tolice ainda. E ele responde a mim que eu falava, com todo respeito, né, o cara que escolheu o post, qual a sua ideia? Invadir Brasília e fazer uma revolução? Forçar 257 votos a votarem algum nome conservador? Qual a estratégia para conseguir 257 votos? Você acha que um cara como Silvio Grimaldo, um cara lido, um cara que tem a vida editorial, que publica livros, o herdeiro do Olavo de Carvalho, você acha que essa gente não sabe do que tá falando? Assim, isso é dividir a direita? Não pode falar isso, tem que deixar o pessoal mentir na cara dura. Mas vamos voltar. Deputada Bia Kicis, me perdoe, mas eu fui pedir ajuda pro ChatGPT. Eu queria mostrar pra vocês o que o ChatGPT tem a falar sobre a deputada Bia Kicis. Aí vocês... E depois eu lembro umas postagens dela antiga. Eu perguntei ao GPT, sabendo que o Hugo Mota foi eleito com 444 votos, existia algum cenário que fizesse sentido o PL lançar um candidato próprio para perder e ficar sem comissões na Câmara, ou isso é um movimento politicamente burro? Aí o GPT diz, a decisão do PL lançar o candidato próprio, mesmo diante da ampla vantagem de Hugo Mota, não faz sentido estratégico, né, dentro do jogo político tradicional da Câmara, especialmente se o resultado previsível fosse a derrota e perda de espaço nas comissões. Vamos destrinchar o raciocínio. Por que seria um movimento politicamente burro? Primeiro, isolamento político deliberado. Ao lançar um candidato sem chances reais, o PL se isola da base que compõe a maioria esmagadora da casa. Isso pode ser lido como um gesto de ruptura gratuita, sem estratégia de barganha ou construção de poder. Segundo, perda de cargos-chave. A presidência da Câmara distribui comissões e espaços conforme acordos e apoios. Quem fica contra pode acabar fora da política. Isso tem impacto real em poder de influência, emendas, visibilidade e capacidade legislativa. Terceiro, sinalização de fraqueza. Um candidato lançado apenas para marcar posição e que sofre uma derrota humilhante, como seria, mostra a fragilidade do partido e sua incapacidade de articulação, não força ou coerência. 4. Desgaste com aliados em potencial. Mesmo parlamentares simpáticos ao PL podem se distanciar por meio de serem associados a uma postura considerada radical, isolacionista ou meramente performática.
Haveria algum cenário plausível para lançar um candidato próprio? Bom, a única justificativa estratégica válida seria se o PL quisesse marcar uma posição ideológica forte, pensando mais na base eleitoral e menos em cargos. Jogar para a torcida. Tivesse chance real de vitória, ou pelo menos construir uma bancada dissidente forte, forçando o segundo turno ou a negociação para compor a mesa. Não foi o caso, até porque teve espaço na mesa, a vice-presidência. A culpa não é minha se o Altino não está no Brasil. Terceiro, estivesse mirando o futuro, tipo 2027, fazendo um movimento simbólico para mostrar independência e rompimento com o sistema, útil para narrativas. Mas para ação real, não sei. Para ação real, eu prefiro o Felipe Barros na Credem. Ainda que o Felipe Barros não possa trabalhar, eu prefiro o Felipe Barros na Credem sem poder trabalhar do que dar Credem na mão do PT. Mas para isso funcionar, precisaria haver um discurso claro, coeso, com base popular ou midiática de apoio, o que não parece ter existido nesse caso. Conclusão. Lançar um candidato sem chance contra Hugo Mota foi, nos moldes clássicos da política da Câmara, um movimento burro ou, no mínimo, ineficaz, a não ser que faça parte de uma estratégia de longo prazo para alimentar uma narrativa de oposição sistemática ao sistema, mesmo que isso custe influência imediata. Se não houvesse projeto, o PL apenas queimou o capital político e se auto-excluiu de espaços de poder por vaidade ou cálculo errado. Aí eu fui além. Diante disso, ChatGPT, a deputada Bia Kicis, que, além de não estar no primeiro mandato, ocupou a presidência da CCJ por conta de um acordo que foi feito para apoiar Lira, né? Eu botei eleito presidente da Câmara em 21, deu uma entrevista para Cláudio Dantas, né? 6 meses após a eleição da Câmara, onde mostrou que queria se lançar como candidata, mas o PL vetou. Devo desconfiar da postura da deputada, que se diz aliada de Bolsonaro, já que o próprio Bolsonaro recomendou voto a Hugo Mota e ficou claro que ele já estava eleito? Aí fala, né? Aqui, deputado experiente, bastidores, tudo mais, aí vai lá. Ignorar o apoio de Bolsonaro a Hugo Mota enfraquece sua imagem como aliada fiel. Se Bolsonaro publicamente recomendou voto em Hugo Mota e o cenário já indicava vitória esmagadora, qualquer tentativa de lançar uma candidatura alternativa do próprio PL contra isso é um gesto de desobediência ou desafio indireto a Bolsonaro, ainda mais grave, vindo de alguém que se apresenta como linha de frente da direita, levanta suspeitas de vaidade ou projeto pessoal, colocando interesses próprios acima da coesão do grupo, discurso público versus articulação interna, né? Se ela falou isso 6 meses depois da eleição, ela reclama que queria ser candidata, mas foi vetada pelo partido, enfim. Isso soa como um movimento para preservar a imagem junto à base mais radical. Olha, gente, eu tentei. Se o Hugo Mota está... Não foi culpa minha, eu tentei. Né? Que critica qualquer aproximação com o Centrão, mas sem ter enfrentado de verdade o sistema. Ou seja, pode ter ensaiado um teatro de resistência para manter o discurso puro, mesmo tendo sido beneficiada por acordos anteriores com o próprio sistema que ela agora simula combater. Oportunismo político disfarçado de fidelidade ideológica. Essa postura é típica de falsos aliados. Tentam manter o rótulo de fiéis ao ex-presidente, mas atuam com ambiguidade e interesses próprios. Conclusão direta, né? Sim, é legítimo desconfiar da postura de Bia Kicis. Ela tinha pleno conhecimento do funcionamento da Câmara, já havia participado de acordos pragmáticos com o Centrão, ignorou, ou fingiu ignorar, a orientação de Bolsonaro, tentou salvar a própria imagem com a base bolsonarista sem se comprometer de verdade. A postura dela parece mais aliada a uma lógica de preservação pessoal e construção de narrativa do que uma real lealdade estratégica ao grupo político de Bolsonaro. Sei que ela vai chorar hoje, vai na rede social, falou que eu estou atacando ela no momento que ela sabe que eu tô que eu sei que ela tá com o Bolsonaro e tudo mais. Mas, Bia, não dá, irmã. Eu defendo que as pessoas politizem a população. E você, Bia, lá atrás, você se encarregou, inclusive, de explicar num momento que era ainda mais conturbado, porque a eleição de 21... Teve aquele problema da bancada do PL, que um lado queria apoiar o Baleia Rossi e vocês não queriam apoiar. E ficou aquela confusão se os deputados que estavam afastados podiam ou não podiam votar. E tinha toda aquela regra do jogo dos 46, para saber quantas mesas na Câmara a gente ia conseguir, quer dizer, quantos espaços na mesa cada um ia ter. Na época você, Bia, se deu o trabalho de explicar algo que é muito mais difícil, essa explicação simples da comissão. O que aconteceu com você, deputada? Uma lambança que Rodrigo Maia está promovendo nessa sucessão da presidência da Câmara. Foi informada que arquivou o ato da mesa hoje e que impôs a decisão monocrática, tal como ditador, né? Baleia Rossi registrou seu bloco às 11h59, sem o PL e o PT. Acabou. Significa que o bloco de Baleia Rossi encolheu muito e eles terão menos espaço na mesa e também não conseguiram reverter a situação do PSL. Continuamos com Lira.
Na época, Bia, tu explicava as coisas. Tava ali, ó. 32 parlamentares do PL, assinamos consulta de autoria do Major Vitor Hugo, a Procuradoria da Casa, para fazer valer nossa prerrogativa. Com parecer favorável, temos maioria para entregar o bloco que apoia o Lira. Vocês explicaram na época para as pessoas a importância de estar no bloco vencedor. Como está o bloco vencedor, dava mais espaços na mesa, dava comissões, Bia. Como é que tu mudou de discurso assim, Bia? Esperamos que a mesa decida de acordo com o parecer jurídico e assim o PSL integrará o bloco, né, pró-reformas, pró-pauta conservadoras, não bloco de oposição, bloco do PT e companhia. O analista político Caio Coppola aborda essa indicação, né, escreveu errado, depois eu até corrijo. Indicação para a CCJ, que está sendo tão atacada pela esquerda e por parte da mídia, que não querem ver uma apoiadora do presidente no comando da mais importante comissão desta casa. Poxa, cara. Comissões não servem para nada, né? O presidente da CVM renuncia ao cargo. Agora, dia 18. Agora. Não deu tempo de comentar nos últimos dias. O advogado vinha sofrendo intensas pressões na esfera política. O ex-presidente da CVM, ele foi convocado para ir na Credem. Felipe Barros convocou e começou a questionar o fato dele ter votado na CVM em casos envolvendo o BTG, onde o seu irmão trabalha. Comissões não servem de nada, né? Para quem quer ajudar a Faria Lima, realmente não serve de nada. Na verdade, atrapalha a Faria Lima. Mercado destaca a importância de nomes técnicos para a CVM. Irmão de ex-presidente da CVM desaparece de registro oficial sobre reunião com o BTG, né? Notícias ao mesmo tempo. Aí nota ali, né? Se o BTG se movimenta para indicar ou influenciar o próximo da CVM, né? Não será nenhuma surpresa. Comissões não servem de nada. Só pra gente fechar, porque eu tenho que lembrar várias coisas e não vai dar tempo, mas só aqui rapidinho. Ontem, Eduardo publicou a nota pública, ele e o Paulo Figueiredo falando aí da comissão que tá indo lá, Nelson Trade, Teresa Cristina, toda essa turma. É momento de todo mundo aí ficar pensando em si? É momento? E aí? Eduardo tá lá. Quem não concorda com o Eduardo já fala logo, eu não concordo com o Eduardo, e vida que segue. Deixar claro, Eduardo, você está isolado, porque parte da imprensa diz isso. Deixa eu ver se tá aqui na sequência. Não, não tá na sequência, né? Mas estava lá a Jussara Soares na CNN falando que cresce a percepção que Eduardo está isolado. Enquanto a imprensa também faz questão, todo santo dia, né? O Paulo Figueiredo diz, ó, me parece que o objetivo é diminuir o papel do Eduardo Bolsonaro nessa história. Não caiu nessa. Falando não que a culpa é toda essa organização que ele tá fazendo ao Paulo Figueiredo. É o Paulo Figueiredo, é o Paulo Figueiredo, é o Paulo Figueiredo. Eduardo não tem acesso nenhum. Eduardo não tem acesso ao Trump. Eduardo não tem acesso à Casa Branca. E a turma tá lá, tá comentando. Vocês querem vir? Vem aí, cara. Paulo Figueiredo leu a mensagem que recebeu na Casa Branca. Ela falou, o Eduardo tá vindo aí, quer se encontrar com fulano. E aí o Eduardo tá falando, cara, vem, vai ser bom. Eu simpatizo. Não por acreditar que vocês vão ter sucesso, mas porque vocês poderão constatar aquilo que eu e Paulo Figueiredo temos dito. Não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e restrita. Sabe? E aí? É momento de união? Esse momento de união é só do discurso para se proteger de ataque? É? Para se proteger de críticas de internet? Eu quero ver a união de verdade. Eu quero ver a união de verdade. Agora é a hora do vamos ver, amiguinho. Agora, mais do que nunca, é a hora do vamos ver. Ou vocês andam em grupo, ou não vai. Não adianta querer ficar aí, cada um tendo uma opinião diferente, fala uma coisa, falar desencontradas. Não dá. Tem que ter uma certa unidade, não de ação. Vai chegar onde ser unidade na ação? Ficar jogando pra torcida, preocupando muito mais na autopreservação perante militância do que explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Nem nesse momento, com tudo que estão fazendo com o Eduardo e com o Jair, nem nesse momento vocês conseguem ter uma união mínima. A classe política brasileira de direita realmente assim faz com que, pelo menos quem olha de fora, tenha um certo desespero, sabe, vendo vocês. É a minha percepção. Se eu ainda posso ter, eu tenho, né? Eu vou falar. Eu acho um absurdo. Tanto que eu tô comentando aqui. É pra ter união. Vamos ter união, né? Não é pra unir a direita, não é momento de dividir a direita. Então não vamos dividir a direita, né? Eu sigo no mesmo lugar, ó. Passou do ponto.
ficar levantando narrativa para prejudicar o Bolsonaro, eu vou rebater. Eu vou rebater. É meu compromisso. Você levantar narrativazinha contra o Jair, eu não quero saber quem é. Pode ser o filho de Bolsonaro falando dele. Eu vou rebater. Cara, vocês estão loucos, velho, de achar que vai fazer alguma coisa aí, vai ficar por isso mesmo. Ainda mais no momento atual. Com todas as maldades sendo feitas contra o Jair. Tô vendo aí o povão comum, a galera desesperada. Gente falando Bolsonaro, pelo amor de Deus, velho. Não fique pro pior. Pelo povão, Bolsonaro ele dava tchau pro Brasil desaparecer de alguma forma. As pessoas comuns verdadeiramente preocupadas com Bolsonaro, gente. E pra turma tá aí nessa. Conversa daqui, conversa de lá. Eu tinha pensado pra hoje, mas eu sabia que não dá tempo, e o vídeo já tá longuíssimo. Eu pensei em ter ido na Biblioteca Nacional para pegar para vocês mostrar o que começou a ser construído lá nos primeiros governos da Nova República, quando o PT se unia lá no Hotel Danúbio e montava uma espécie de governo paralelo para ficar fiscalizando o governo acontecer, etc. Tudo mais, e não precisava passar pela Câmara. O PT estava lá, estava fazendo de forma organizada. Ontem eu participei de um Spaces e aí teve uma tia do Zap que ela falou um negócio que acho que todo mundo sabe a resposta. Ela falou assim, ó, imaginem se o que tivesse acontecendo agora não fosse com Bolsonaro, fosse com Lula, o que é que a esquerda estaria fazendo? Eu não cobro vitórias o tempo todo porque eu sei das limitações dos deputados, sei da limitação, sei da falta de força em todos os momentos porque eu entendo os números. Mas às vezes o que a gente observa, sabe? Cara, simplesmente não dá. Começa a cobrar, inclusive, o próprio partido, né? O Duda Lima é marqueteiro, tem muito acesso à imprensa, começa a cobrar para o Duda Lima colocar vocês na imprensa, levar o outro lado da história, falar sobre a crise institucional que o Brasil vive. Não precisa ter um discurso bélico, não precisa ficar colocando dedo na cara do judiciário, mas falar dos pontos, explicar para a sociedade por que tem tanta gente insatisfeita e que sim, existe um caminho para resolver isso, que não é momento de picuinha, é momento de solução de conflitos. Vamos esquecer quem começou essa confusão toda e vamos resolver, gente. Vamos resolver. São 90 deputados com assessores, com condição de ter assessoria jurídica, sabe? Acionar Deus e o mundo, acionar suas bases, falar para Deus e o mundo, movimentar. E a movimentação assim, midiática, contar, sabe? Tentar obter apoio. Vai ficar jogando pra torcida com Cláudio Dantas? Não dá, gente. Não dá, pô. Não dá. Já estamos em julho. Julho e tá se falando de ainda esse papo maluco de comissão. Enfim, o vídeo ficou longuíssimo, eu já sabia, por isso que eu não dei play em vários recortes. Vou dar outro pela metade. Vou mandar todos aqueles vídeos lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valerio, tem um P na descrição. E Biaquice, não tem nada contra tu, não. Tu continua sendo direita aí, não precisa ser cansado nem nada. E não vem dar ataque de pelanca pro meu lado também, não. Vida que segue. Você é pessoa pública, aprenda a ser criticada e a refletir sobre as críticas que estão sendo feitas. É crítica porque eu acho que vai levar em algum lugar. Tu acha que minha crítica não tem sentido nenhum, então tu leva aí, tu acha que não tem sentido nenhum. Ataque de pelanca, tudo que eu falei é tudo idiotice, né? Eu tirei do nada. Foram críticas, adjetivos, sem nenhum tipo de base. Então, sem ataque de pelanca, na boa mesmo, mas eu sei que vai ter. Então, vida que segue. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.